Tá bom. Eu quero que vocês entendam que eu tô devendo esse vídeo, eu acho que desde junho, se bobear. Eu tô colocando aí na tela, tipo, meus primeiros posts, tá ligado? Que eu tava pensando aqui, o vídeo sai nessa semana, alguma coisa do tipo. Eu tô botando ele na tela, que eu tô editando. Mas, cara, eu demorei pra caramba. E nessa semana eu pensei, cara, as pessoas estavam esperando esse vídeo por bastante tempo. Tinha alguns cabas que tava querendo ver esses vídeos, tá ligado? Tanto que eu fiz até, tipo, eu peguei uma parte que já tava editada, botei assim no canal, e apareceu alguns caras falando que tava bom, tá ligado? Então o que eu fiz? Fui lá e terminei a porcaria do vídeo. E, cara, se estiver um pouco ruim, é que eu fui correndo pra fazer o vídeo. Eu queria, tipo, realmente tentar terminar ele. Tem algumas partes que tá bem editada, que eu me esforcei bastante. Talvez vocês até comentem um pouco. Mas, tipo, eu tentei dar o meu melhor, tá ligado? A segunda saga, caso pareça meio ruim, é que, tipo, eu editei tudo de uma vez só. A primeira saga, que foi a soviética, eu, tipo, fui editando de pouquinho em pouquinho. Eu queria que vocês soubessem disso, que, tipo, eu queria entregar realmente o vídeo pra vocês antes de Natal, cara. Tanto que eu avisei lá no post. Se bobear, eu mandei o post e já tô mandando o vídeo, tipo, sei lá, umas 6 horas da tarde, não sei. Um chute aí. Porque falta agora só editar a minha opinião. E eu provavelmente vou fazer a intro também, tipo, do vídeo. Tipo, se bobear, eu faço alguma intro, tipo, explicando as coisas. Eu acho que eu já tenho uma pronta. Então, chega de enrolação, vamos lá para meu resumo de opiniões. Continuando o universo cinematográfico de desenhos sobre tanques, no final da primeira temporada, KV-44 lutou e perdeu para o Leviatã. Por causa disso, os soviéticos fugiram em um foguete. Contudo, todavia, que sempre há um porém, KV-2 fica para trás segurando o Leviatã. Agora veremos como esse pobre coitado vai sair dessa situação. Episódio 1. Acompanhando o KV, o episódio é basicamente ele fugindo do Leviatã. Porém, há um momento intrigante. O KV, em uma tentativa de se esconder, acha um cartaz escrito Find Us, traduzindo, nos encontre. O KV escreve quem? Sem muito tempo pra pensar, o Leviatã aparece do nada, tipo a senhorita Morella infernizando da vida do Chris. Mentalidade de favelado. Mentalidade de favelado? Eu não tenho essa mentalidade. Tem sim, Chris. Uma favela psicológica. No entanto, a Leviatã não o mata, e sim o corrompe. Parabéns, Geralt, você criou o primeiro tanque emo. Agora, acompanhando os soviéticos, eles estão no espaço. Vemos o Boné verificando o KV-44 e o MS-1. Eles estão bem ferrados. O Boné vai em uma das janelas, pensar na vida, pensar na morena, pensando no jogo do bicho, no Carl. Pera aí, um Carl? Simplesmente um Carl no espaço. Ele estoura a janela do foguete e tenta matar o Boné. O piloto escuta essa treta e atira no Carl. Fazendo assim, ele se aproxima da atmosfera do planeta e de maneira consecutiva sendo puxado pela gravidade. Meu Deus do céu, eu vejo muito ciência todo dia, cara. De vocês sobre cadeiras. Prestem atenção. Esse episódio se passa bem no final da intriga do segundo. Vamos o KV-2 e o Leviatã. Vendo que o Carl não adiantou muita coisa, Leviatã comenta que o KV-2 vai precisar de ajuda para matar os soviéticos que fugiram. Os dois escutam ruídos vindo de trás. O demonizão pede para se retirar e sai um alemãozinho. Curiosidade, ele apareceu na primeira temporada. Ele conversa um pouco e o Leviatã fala que ele terá seu potencial máximo. Utilizando o corpo do Carl, Leviatã o transforma. Assim ele vira o Van Tiger. O Leviatã tá criando muito emo. Ele é uma garota confusa. Dito isso, eu quero agora ver eles dois dançando capoeira. Uma pausa na edição aqui que eu esqueci de falar que não é exatamente assim que o episódio acaba. Mostra que o KV-2 ainda tem um pouquinho de consciência. Voltando pro ponto de vista dos soviéticos, o Boné tá verificando os planetas onde eles vão parar, em específico a Lua. Eu sei que não é um planeta, mas ignora. Porém, ele simplesmente dá um fora por causa desses tanques com desenho, mas o que é isso? Tá, agora eu vou ter que dar um baita de um contexto. Na época que a segunda temporada estava sendo feita, outro canal chamado Home Animations, um canal esse que eu comentei no meu primeiro vídeo, fez uma pequena collab com o Geralt. Algumas cenas que também acontecem no canal principal, que é do Home Animations, aparecem aqui no canal do Geralt. Hoje em dia, eu acho que eles foram descanonizados, porque realmente não faz mais sentido. As duas histórias foram para caminhos totalmente diferentes. Do Geralt, na minha opinião, sendo muito melhor. Mas só pra ficar essa curiosidade. Toda vez que vocês verem algum desenho, um tanque com um traço diferente, sabe que é o Roma. Pelo menos nessa temporada, porque depois da segunda temporada nunca mais rolou esse tipo de collab. Então, mudando de ideia, ele pede pro piloto mudar a rota para ir
pra Marte. Chegando em Marte, ele quase morre porque a gravidade quase estava destroçando o foguete e também por causa do buraco que o carro fez. No entanto, o foguete é estabilizado por alguns foguetes que foram lançados por esse tanque aqui, LTG. Esse tanque bem estranho aí, que parece um cientista, pergunta por que ele tá aí. E o boné responde que o Leviathan já destruiu tudo e o negócio que a gente já sabe. Então é assim que o episódio acaba. O episódio seguinte já mostra os animais se preparando para ir a Marte, com o KV-2, o Von Traeger e esse assim aí aleatório. Algo que eu esqueci de ter comentado é que o boné tinha verificado que a nave já estava chegando. Ele foi verificar o que aconteceu. Então ele veio logo o KV, vendo seu amigo e percebendo que ele não estava morto, ele já vai se cumprimentar. O problema é que ele já estava sendo corrompido e é nesses momentos onde ele percebe que a armadura de enredo não pode protegê-la. E estava errado. Aparecem esses charotanques, que são alguns tanques que, se você reparar, não precisam de oxigênio, já que estão em Marte e eles não estão com nenhum tipo de equipamento para conseguir respirar. Eu acho isso bem interessante. Mas começa uma intriga com o Von Traeger e todo mundo brigando. E o boné vai logo avisar pro LTG que, bom, a coisa tá feia. O LTG tá tentando consertar o KV-44, mas ele não consegue, mesmo sendo alguém bem esperto. Então, em vez disso, ele conserta o MS-1, que tava com a planta. Ele literalmente tava com a planta. O cara comeu. Ah, que nojo, cara. Parece criança de 3 anos. Tá, continuando. O Charotank segura mais um tempinho esse trio maligno. E o KV-44 aparece de volta. Ah, meus amigos, vocês estão tudo ferrado. Agora com o KV-44 à tona e ainda consertado, ele faz o trio inteiro recuar. Esses momentos que acontece o combate, eu vou comentar mais pro final do vídeo, onde eu vou dar minha opinião, eu vou comentar mais sobre o combate. Mas não se preocupe, depois eu falo. Mas voltando, basicamente o KV-44 tem que voltar, porque ele ainda meio que foi consertado de maneira porca, já que dá pra ver que ele ainda tá com problema na torre, e é assim que o episódio acaba. O episódio mostra que os animais se recuperando da surra que levaram do KV-44, então mostra o Wesley falando pro Von Traeger que chamou alguns reforços. Reforços esses que é outro foguete. Então eles começam a preparar o KV-44 pra briga. O problema é que, digamos que não só são uns 3 tanques, uns 3 pesados, simplesmente um exército inteiro. Esse episódio é simplesmente o mais puro suco da humilhação. O KV humilha esse exército inteiro e é épico. Vou até deixar o vídeo aí pra vocês ficarem vendo. Mas bem no fim do episódio, mostra o KV-2 recobrando consciência. Lembra que lá no episódio que o Leviathan tinha criado o Von Traeger, o KV-2 tava com a consciência um pouco voltando? Dá pra perceber que agora voltou totalmente. Vamos ver como isso vai acabar agora.
Esse episódio continua no massacre que o KV fez. Os alemães estão, o Van Trigger simplesmente vê tudo o que aconteceu e quando ele volta, ele vê o Essen brigando com o KV2. E lembra que o KV2 recuperou a consciência. Ele fala que ele é um traidor, então ele deve ser morto, e o Van Trigger impede ele. Então o Essen joga na cara dele que ele tinha que fazer isso. Além do mais, o Leviathan fez ele ser quem ele é agora. O KV fala que ele tem que mudar de lado porque ele seria escravizado também, já que basicamente quando uma pessoa corrompida pelo Leviathan vira um escravo dele, o Essência no miserável que ele é, ele basicamente Então, quem você escolhe? Esse traidor aqui ou o Leviathan? Então Van Trigger escolhe tacar o Danis pro Leviathan e os dois começam a ficar brigando. Por mais que o Van Trigger tava indo bem na luta, o covarde do S5 começa a ameaçar o KV2. Então, o Van Trigger agora tá encurralado. O que ele faz nesse momento? Não podemos pensar muito, já que o S5 começa a disparar. E com o som de disparo, o episódio acaba. No episódio seguinte, mostra que o disparo na verdade foi do KV-44. O KV2 ainda tá vivo. Não, pera, o KV-44. Acho que eles estão mortos mesmo. O KV até pensa em neutralizar, mas o KV2 já mostra a bandeira de rendimento. Os Charotanks pegam eles e o KV ainda fica, vendo que tem alguma coisa de errada dentro do foguete. Será que realmente eram só eles? Então ele começa a levar tiro e ele simplesmente faz o foguete virar átomos. O cara destruiu tudo, parece minhas gameplays de Super Tank Rublé. De qualquer maneira, saem Stun Tigers. Eles ficam atirando no KV e pelo que dá pra perceber, é uma das poucas coisas que penetra ele até agora. Ou seja, pra você ter ideia, a única coisa que penetra ele é 350mm, a mesma coisa que é equivalente a destruir bunkers. Os Stun Tigers são um apelão mesmo, mas meio que não importa tanto, já que o KV mata eles de qualquer forma. O Van Trigger e o KV2, em vez de serem simplesmente mortos, eles sofrem uma repentura e se tornam soviéticos. Uma coisa que eu gosto muito dessa cena é que, caramba, parece que eles realmente viraram amigos. E também, como o KV tá feliz de ter saído do controle do Leviathan, como ele tá feliz de ter voltado pros amigos dele. Eu acho essa cena muito bonita, na minha opinião. Bom, você está cansado do design velho e antigo do KV-44? Tudo bem, porque nesse episódio ele sofre uma atualização. Eu não vou deixar isso muito específico, porque no futuro também vou fazer um vídeo do KV-44, que provavelmente vai ter todas as versões. Mas em resumo, sua velocidade aumentou, seu calibre também aumentou, ele possui uma câmera atrás da sua torre que pode verificar tiros vindo de trás, e ele também ganha mísseis. Meio apelão, né? No episódio seguinte, basicamente mostra que, como já não tem mais nada o que fazer, e o KV-44 voltou ainda mais forte, eles decidem sair de Marte. Então, antes disso, aparece um monte de tanques leves novamente. O KV-44 já vai andando pra tentar impedir eles, mas o MS-1 interrompe, falando que era melhor ele já ir direto pro foguete. Todo mundo vai, mas um MS-1 fica pra trás. O KV-2 se comovendo com a cena, se lembrando o que aconteceu com ele, ele sai do foguete, faz o MS-1 entrar de volta, e dessa vez, ele consegue pegar. O piloto salva ele também com aquela minigun lá, lá do carro. E em vez de, só deixar todo mundo ficar ali, todos aqueles tanques leves, morrerem em Marte, o LTG simplesmente taca uma bomba atômica. Eu não estou brincando, ele não toca uma nuke aleatória. Ele taca uma bomba atômica. Isso vai ser tão importante pra trama do futuro que vocês nem têm ideia. Tu tá ligado que basicamente a União Soviética fez uma bomba atômica antes dos Estados Unidos? Tanto que basicamente, dando um pequeno spoiler, mas eu acho basicamente muito foda, o LTG é basicamente o Oppenheimer nesse universo. Só vou falar mais isso. Quando eles estão voltando pro planeta Terra, o Leviathan tá falando um pouco com algumas coisas aleatórias, eu não entendi muito bem, mas algo que acontece é que um canhão gigante atira no foguete e faz todo mundo cair. Tá todo mundo destruído, não tem mais nenhuma esperanças. Já que para e pensa comigo, tava todo mundo ali. O KV-44 tá todo danificado. E é assim que a temporada acaba. Esse seria o fim da saga soviética.
Algo que como vai acontecer a partir da segunda temporada é que vai ocorrer sagas. Não vai ser só ter uma ou só duas, vai ter várias. No caso das primeiras temporadas, tipo, tirando a primeira, vai ter poucas sagas. Mas a partir das próximas, meu amigo, é tanta coisa pra acompanhar que, tipo, eu acho que eu vou ter material pra grande durante anos. Vamos começar com a segunda saga. Iniciando com o meu episódio favorito, Leviathan é mostrado brincando com algumas borboletas. Eu acho engraçado porque ele é um vilão, sabe? É meio bonitinho ele ainda brincando com as borboletas. Sabe, ele não deve ser uma garota confusa. Não dá pra pensar muito nisso porque ele leva um tiro. Sabe de quem? Sabe de quem? Exatamente! Urate, esse corno ainda tá vivo. Bom, ele aparece com o Leviathan reclamando pra ele que basicamente ele foi enviado pra lutar com o KV, basicamente pra morte. O Leviathan tenta conversar com ele, tipo, não, menor, calma aí, isso era só pra fazer um teste, recobra a consciência, você ainda tem uma chance. O Urate dá um tiro nele como um belo de um não, e o Leviathan, em vez de tentar parecer de alguma pessoa calma, ele já vai direto pro combate. Eu acho bem interessante o quão desproporcional é esse combate. Por mais que o Urate seja alguém forte, dá pra ver que o Leviathan é muito mais superior. Tanto que ele superando o Urate em questão de força, e tanto ele, por exemplo, tacando o Urate pro céu e finalizando ele. Pra você ter ideia, um P-1000 Urate, que seria o tanque que o Urate seria, já que em série nunca existiu, pesaria em torno, pelo menos os alemães de engenheiros pensavam ele ter, seria 1.000 toneladas. Ou seja, o Leviathan acabou de levantar 1.000 toneladas, fez passar pelas nuvens e finalizou. Cara, o quanto que isso já mostra que o personagem é forte, sem precisar, de usar falácias, é muito interessante, cara. O próximo episódio mostra ainda o Leviathan, depois da luta que ele teve com o Urate. Ele fala que precisa de ajuda. Cara, você acabou de fazer um tanque gigante e passar pelo céu, e você fala que ainda quer ajuda? Tá, mas a cena corta e vai pra um lugar muito estranho, parece que é um lugar totalmente destruído, tá rolando um tipo de briga. Mostra outro tanque com chifres brigando com alguém, ainda não dá pra ver, e quando ele vai tentar avançar, ele simplesmente entra em um portal sem querer, e ele fica do lado com o Leviathan. O Leviathan fala com ele que ele precisa dele, que ele precisa ir mais uma região específica, já que isso seria parte do plano dele. Uma coisa interessante dessa cena é que o Leviathan aborda ele como um filho. Talvez isso só seja uma maneira de abordagem mesmo, mas talvez talvez o Leviathan até constitua uma família. Isso que me faz pensar, parece que o Leviathan tem um lado meio emocional ainda, mas provavelmente ele só usa o filho dele como arma de guerra, então não dá pra saber muita coisa. Ele o manda para uma região específica, que vai ser o próximo episódio que veremos agora. O episódio começa com uma musiquinha muito boa e bem relaxante. E também mostra uma vila de tanques soviéticos que estão fazendo coisas cotidianas do dia. A felicidade acaba quando o filho do Leviathan e algum capanga aleatório dele aí aparece. O mais velho, um MS1 com barba, tenta chegar e conversar com ele, tipo, pô, mano, para com isso aí. E sabe como ele responde? Com um tiro na cara, que isso, cara, nem pareceu o baiano do Tropa de Elite. De qualquer maneira, começa uma briga generalizada, já que tá todo mundo tentando atirar contra o filho do Leviathan. Só que uma coisa que eu reparei é que quase ninguém penetra, tudo ali é só tanque leve, cara. E sem contar que esse capanga é um miserável, o cara simplesmente começa a botar fogo inteiro na vila. Um dos tanques, que é basicamente um T-46, até onde eu sei, usando meus conhecimentos, ele basicamente tenta lutar, mas ele é o único que sai vivo. Inclusive, ele vê uma cabana com outros tanques parecidos com ele, o chamando. Eles eram seus filhos. Infelizmente não conseguiu salvar. Ele vendo o resultado da vila queimada, ele ficou com ódio, já que sua família inteira foi morta, incluindo sua esposa, filhos e provavelmente amigos e familiares. Então ele vai buscar vingança. Então ele simplesmente pega o capanga e tira o seu tanque de combustível, assim o desarmando, já que ele não poderia usar mais seu lança-chamas. Assim, dava até pra pensar que o T-46 iria matar esse cara, mas ele simplesmente começa a apanhar. Mas quando ele vê pro chapéu dele, o tanto de ódio que cresce no coração dele, simplesmente é tanto que até mesmo a sua pupila, que normalmente é branca, começa a ficar vermelha. Todos os tanques que apareceram até agora, até mesmo lutando, nunca tinham uma pupila vermelha, apenas azul, tirando as máquinas e tal. Ou seja, isso mostra que basicamente se corrompeu de tanto ódio. E pra você ter ideia, ele faz uma das cenas mais sangrentas da temporada
temporada. Cara, quando eu via isso, quando eu criança, eu tinha medo que minha mãe visse, tipo, me proibisse de logo me deixar de castigo. Porque, cara, ele dá uma de John Wick, pega uma pedra próxima a ele e começa a estraçalhar a torre do maluco. E pra você ter ideia, a torre, basicamente, nesse universo, seria específico, tipo, sei lá, o crânio do maluco. Agora imagina, você pega uma pedra e tu começa a desmantelar a cabeça de uma pessoa. É basicamente isso, cara. Nesse caso é bem merecido, porque ele era basicamente um nazi que botou fogo numa vida inteira, por nada, tá ligado? Basicamente. Então ele vai lá e pega o chapéu do seu filho e fica um pouco calmo. No próximo episódio, como o T-46 sabe que basicamente o filho do Leviatã é mais forte que ele, provavelmente em menos de um tiro ele morre, ele decide fazer uma armadura. Mas com que material? Nada. Só o corpo do cara que ele acabou de matar. Bem normal, né? É, bem normal. Então ele faz o corpo e ele decide começar a lutar com ele. O T-46, então, se torna T-35, que pra quem não sabe, realmente foi um tanque que existiu. Obviamente não era um tanque que encaixava no outro e pronto. Era basicamente um pesado, até onde eu sei, onde tinha várias torres e era um dos tanques com a maior tripulação de todos. Eu acho bem interessante a maneira que adaptou, já que ficou bem maneiro. Então ele começa a lutar com o filho do Leviatã. Eu adoro essa luta porque, tipo, por mais que sim, não é só ficar atirando e tal, ou ficar batendo. O T-46 realmente demonstra criar estratégias, se utilizando seus conhecimentos de batalha. Mais pra frente, nas próximas temporadas, eu vou explicar o porquê. Ou talvez eu faça um vídeo especial falando sobre o T-35, que provavelmente vai ter spoilers. Continuando, ele basicamente humilha ele, se utilizando até mesmo do lança-chamas do capanga que ele matou. Então ele vai lá, e na hora que ele iria matar o filho do Leviatã, o miserável consegue fugir porque o próprio Leviatã abre um portal para o filho dele, para ele conseguir fugir. Então o T-35 vai e ele some. Começando com as minhas opiniões, sim, eu já tô indo direto porque eu tô cansado de ficar editando. A animação tá muito superior à primeira temporada. Os combates estão melhores, algo que eu reclamei lá na primeira temporada. Tá aquela coisa maravilhosa? Não, mas dá pra perceber que melhorou demais. Principalmente a luta do Leviatã contra o Urater, o KV-44 lutando, por exemplo, dá pra ver que a animação melhorou mais um pouco. A narrativa também melhorou, desenvolvimento de personagens. No caso do Van Trager, eu achei ainda um pouco fraco, porque, tipo, foi meio rápido. No caso do T-35, eu prefiro mais, porque, tipo, sua família foi morta. Daí ele é basicamente, vocês vão descobrir, por exemplo, eu acho que eu posso fazer o vídeo, que ele era um soldado, ele já lutou, por isso que ele já tem um pouco mais de experiência. E por isso que ele veio filho do Leviatã. Não sabemos o que ainda aconteceu com ele. Quem tá assistindo provavelmente sabe, mas eu não vou falar. Quem seja novo por algum motivo, não quero falar, quero que fique por surpresa. Então qual seria a nota da temporada? Eu vou dar 6.5 de 10. Porque, tipo, a animação tá melhor, as coisas e tal, mas comparado com as outras temporadas, tá muito fraco ainda, cara. Bom, obrigado por ter assistido e tchau. Eu não aguento mais editar, cara. Por favor, deixa um like aí. Pelo amor de Deus, cara. Compartilha, não sei. Compartilha com uma pessoa que tem hiperfoco em tanque. Pelo amor de Deus, eu tô cansado, chefe. E pra quem estiver se perguntando, o exemplo da terceira temporada vai demorar bastante. Eu vou fazer outro vídeo explicar isso, tá bom? Tchau.